Não estamos falando de mais uma contratação. Não se trata de mais um jogador buscando recomeçar em meio ao caos do futebol moderno. Estamos falando de Paul Pogba. E quando se fala de Pogba, tudo muda. O que aconteceu nesta quinta-feira em Mônaco não foi apenas a formalização de um vínculo profissional. Foi um grito silencioso, um desabafo engasgado por anos. Foi uma tentativa, talvez a última, de resgatar aquilo que um dia o tornou gigante. Sim, Pogba chorou ao assinar com o Mônaco. E se ao ver isso, você pensou que era apenas o drama de um jogador mimado, de um milionário sentimental, você não entendeu nada. Estamos falando de um campeão do mundo, de um dos maiores talentos já revelados pela França no século XXI, de um meio-campista que encantou torcedores, desafiou convenções, comandou o meio-campo da seleção francesa, brilhou no Manchester United, foi símbolo da Juventus, e que nos últimos 3 anos mergulhou em um pesadelo que poucos conseguiriam suportar em pé. Da joia ao fardo, o colapso de um astro Pogba não era apenas promissor. Ele era a promessa que virou realidade. O rosto de uma geração, o símbolo do futuro do futebol europeu. Mas o futebol, esse mesmo esporte que o consagrou, também o esmagou. Vieram as lesões, uma atrás da outra. Veio a pressão insana. Vieram as manchetes, os julgamentos, os comentários cruéis. E então, o golpe mais cruel, um teste antidoping positivo. Testosterona. Suspensão de 4 anos. 4 anos longe dos gramados. Para um atleta de 30 anos, isso é praticamente uma sentença de morte profissional. O TAS, Tribunal Arbitral do Esporte, analisou, reviu e reduziu a pena para 18 meses. A conclusão foi clara. Ele não quis trapacear. O suplemento era legal no ZSUA, prescrito por um médico, mas proibido pela FIFA. O dano, porém, já estava feito. A mídia já o havia crucificado. Os clubes já haviam recuado. As redes sociais já haviam transformado seu nome em piada. E as desculpas? Os pedidos de perdão? O apoio? Nada. Apenas silêncio. Mas o verdadeiro pesadelo foi interno. Porque o que destruiu Pogba de verdade não foi apenas o físico, foi o mental, foi o familiar, foi o emocional. Você consegue imaginar ser sequestrado? Agora imagine ser sequestrado por pessoas que você ama, por seu próprio irmão e por amigos de infância. Aqueles que dividiam o almoço na escola, que dormiam na sua casa, que você sustentou por anos. Pogba viveu isso. Foi extorquido, foi traído, e os criminosos, condenados, presos. Mas o trauma, esse não prescreve. Como confiar novamente? Como entrar em campo sabendo que quem você mais ajudou tentou te destruir? Corinthians, MLS, Olympique, todos recuaram. O nome de Pogba foi levado a diversas mesas. Corinthians tentou uma aproximação. MLS gostou da ideia, mas hesitou. Olympique fez contatos. Só contatos. Mas no fim, ninguém quis assinar. Ninguém quis carregar o peso. Até que surgiu o Monaco. E aos 32 anos, Pogba volta à França pela primeira vez como jogador profissional. A ironia cruel. Ele nunca jogou a Ligue 1. Foi revelado no Le Havre, mas aos 16 anos foi seduzido por Sir Alex Ferguson e seguiu para Manchester. Depois brilhou na Juventus, voltou à Inglaterra e lá se perdeu. Foram 13 anos entre Itália e Inglaterra. E a França? A França ficou só no hino da seleção. Agora, pela primeira vez, a casa se abre. Mas o tempo, será que ainda está do lado dele? O ponto de virada, seus filhos. Na entrevista mais forte de sua carreira, Pogba revelou: "Eu não abandonei o futebol por causa dos meus 3 filhos. Eu precisava mostrar para eles o que é lutar." Essa frase derruba qualquer julgamento, porque isso não é só sobre futebol, é sobre dignidade, sobre honra, sobre legado. A França o esqueceu. Mas a história ainda não acabou. Didier Deschamps o deixou fora da Copa de 2022, sem explicações, sem apoio, sem abraço. Mas 2 anos depois veio a declaração: "Humanamente, Pogba é gigante. Desejo que ele volte a sorrir jogando futebol." A pergunta é inevitável: por que só agora? A missão: silenciar o mundo mais uma vez. A temporada de 2025 começa com um Pogba diferente. Ele treinou nas areias de Miami. Ele foi moldado pela dor, empurrado pela rejeição, movido pela fé e alimentado por um desejo: provar que ainda é capaz. Ele já venceu a Copa do Mundo, já ergueu troféus na Itália, na Inglaterra, mas talvez agora ele esteja atrás do troféu mais importante da sua vida, o da redenção. E você? Vai apostar contra ele outra vez? Quantos já erraram ao sepultar campeões antes da hora? Pogba é polêmico? É. Mediático? Também. Instável? Pode ser. Mas agora ele é perigoso.
porque não há nada mais letal do que um campeão ferido tentando provar seu valor. Este é o fim ou o recomeço? A Ligue 1 aguarda. As câmeras estão apontadas, o mundo desconfiado. Mas Pogba treina em silêncio, ora em silêncio, sonha em silêncio. E se ele calar o mundo novamente, a história será reescrita, não como a tragédia de uma estrela em declínio, mas como a ressurreição de um guerreiro. E aí, torcedor? Você acredita que Pogba vai calar o mundo outra vez? Comenta aqui embaixo. E não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque o Bola em Jogo vai seguir cada passo dessa nova jornada.